Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Eu vou começar o programa falando sobre o nosso curso de projeção astral. Nosso curso de projeção astral ele vai ser realizado no sítio São Damião. Serão 4 dias seguidos, onde você vai participar de vivências, vai participar de práticas e vai fazer um percurso de convivência muito agradável, né? Vai estar num sítio com muita natureza e a gente vai poder falar muito sobre energia, né? E sobre o nosso crescimento individual. Daí, o que você vai fazer com projeção astral? Porque a primeira pergunta que a gente faz é assim: mas o que eu faço com a projeção astral? O que eu posso fazer com projeção astral? Eu diria para você que a projeção astral ela nos permite ter um contato direto com o mundo espiritual, que eu considero muito importante, né? Muito importante porque a maioria das coisas a gente aprende em livros, aprende em revistas, aprende através de outras pessoas, mas eu penso, isso é uma coisa minha, né, de que no final das contas, o ideal é que a gente possa ter as nossas próprias experiências, né? E aí você vai ver que a coisa é bem diferente. Uma coisa é alguém te contar algo, e outra coisa é você ir lá e poder, através de tudo que você é, verificar aquilo, né? E com o seu sentimento, com as suas percepções. No final das contas, as coisas são sempre diferentes, né? Quando a gente aprende de alguém e aprende por nós mesmos, né? Então, você vai entrar em contato com entes falecidos. Você já pensou nisso? Se você quiser falar com os teus entes falecidos, como é que você faz? Eu creio que vencer o medo da morte, depois de realizar todo esse trabalho de projeção astral, para nós é muito gratificante, né? Porque você vai saber que a vida continua. Mas agora eu vou continuar falando sobre esse assunto depois, né? O tema que eu vou abordar hoje é um tema sobre comportamento humano e que as pessoas vão falar assim, mas Moisés, esse tema é um tema meio polêmico. Sim, eu vou falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Mas para começar a falar sobre esse assunto, eu vou contar para vocês uma história, e essa história ela não tem nada a ver com os meus atendimentos, não. Ela não tem a ver, tá? Vocês não podem pensar assim, mas você está contando casos, né, de consultório, e eu sempre tive um pensamento com relação a isso, porque o próprio Freud, né, em algum momento que ele relatou alguns casos, né, ele foi muito criticado, apesar de ele não dar nomes, né, e naquela época as coisas serem muito mais obscuras, né? Você não tinha tanto contato, tanta comunicação, tantos veículos, né, como tem hoje de comunicação, de mass media. Então ele contava, mas, né, a turma lá que convivia com ele acabava por criticá-lo. E o que eu estou contando não tem a ver, o que eu vou contar agora não tem a ver com os meus atendimentos, porque eu penso que para qualquer profissão que você exerça, você tem que gostar dela, é a primeira coisa. A segunda é que a gente esteja sempre aprendendo mais. No caso da psicanálise, você todo dia está acrescentando. Eu acho isso uma coisa muito boa, né? Eu acho que a medicina, por exemplo, é uma coisa boa, psicologia, e qualquer profissão que você goste, né? Você vai sempre poder acrescentar, e esse é um caminho bom, né? Quem gosta de pintura, por exemplo, vai se extasiar com o que faz. Mas eu vou agora contar para vocês uma coisa, mas que aconteceu comigo quando eu era bem mais jovem. Eu estudava num colégio, né? E eu tinha um coleguinha de classe. Eu era bem garoto, né? Eu tinha um colega de classe, e esse colega, ele,
ele tinha uma dificuldade muito grande, que vocês vão rir, e eu, na época, eu também, por ser muito bobo, né, eu achava aquilo um absurdo. Ele não conseguia tomar banho, só isso. Então, a mãe dele brigava muito com ele, mas ele não conseguia tomar banho. Ele tinha uma idade, né, que era entre 11 e 12 anos, que era mais ou menos a minha também, mas ele não conseguia tomar banho. E um dia eu falei para ele, tentando conversar com ele, né? Eu disse para ele, escuta, por que que você, quando a gente ia no toalete, por exemplo, ele não queria enfiar a mão na água, né? Então ele pegava alguma coisa e passava muito de leve, passava a mão na calça, mas sempre parecia que ele não queria fazer a higiene, não queria se limpar, né? E ele falou para mim, e eu lembro bem, né, a feição dele, o jeito de falar, e uma coisa que me marcou muito foi os movimentos labiais que ele fazia, né? Ele virou para mim e falou assim, é porque gasta. E na época eu não entendia, gastar o quê, né? Tomar banho gasta o quê? Lavar a mão, né? Ele falou, gasta. Parecia que ele tinha um medo que era extremo, como se ele estivesse gastando o próprio corpo. Na época eu não sabia disso mesmo, né? Então na época eu não conseguia identificar o que era aquilo, né? Eu achava uma tolice. E ele me falou várias coisas que ele não fazia na casa dele, né? Então, mesmo para pegar, por exemplo, uma roupa, né, e lavar, ele tinha uma grande dificuldade, porque ele não queria que a mãe dele ficasse lavando a roupa. A mãe dele, por exemplo, quando os sapatos dele, ele tinha dificuldade para limpar os sapatos. Naquela época a gente passava um paninho, né, tinha essas coisas, mas ele não queria. Mesmo quando estava com barro, qualquer coisa, tinha que ficar para não gastar. Era como se ele estivesse gastando a vida dele. Eu não entendia isso, de verdade eu não entendia. Mas desde aquela época eu tinha uma característica que eu conservo até hoje, né, que era de escrever. E eu relatei isso. Foi muito interessante, porque eu relatei essa coisa de ele ter essa dificuldade. Obviamente que depois, quando a gente já tem mais idade, já amadureceu, já passou por inúmeras experiências, algumas boas, outras ruins, que é o caminho, né, que a gente faz nessa vida, aí eu entendi que ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo. Era muito complicado para ele tomar um banho. Ele gastava o corpo. E a representação disso não é uma representação que a gente consiga entender, né? Eu vou gastar meu corpo significa eu vou me destruir, eu estou acabando comigo, né? Eu vou lavar as minhas mãos, era como se ele fosse ficar sem as mãos. Então, essas coisas com relação a esse tipo de transtorno, ela acontece em todos os níveis, né? E aí você vai falar, mas isso é um absurdo. Olha, o ser humano ele é um complexo, né, de aprendizado, de emoções, que nem sempre, com a vivência que a gente tem, nós conseguimos entender. Nós devemos ter por volta aí de 7 bilhões e poucos habitantes nesse planeta. Cada um é diferente do outro, cada um teve as suas experiências, teve o seu percurso, né? E eu, pessoalmente, que além de ser uma pessoa que trabalha com comportamento, também trabalho com espiritualidade, eu considero que o nosso percurso ele não é só nessa vida, não é 60, 70, 80, 90 anos, não. A gente vem, né, nesse planeta como egonautas, né? É como se você fosse para a dimensão mais sutil, depois você voltasse aqui para o plano físico, e depois volta para a dimensão sutil, volta para o plano físico, mas você continua a ser o mesmo. O teu aprendizado, ele não é de agora. Então, as coisas que aconteceram com a gente nessa vida são um pedacinho.
E as que aconteceram em outras vidas também fazem parte da nossa história, fazem parte de cada um de nós. É o teu componente, são os teus componentes, né? Então, estou falando sobre isso, né, desse coleguinha de escola. Eu devo dizer para vocês uma coisa. Tanto os familiares dele como ele já faleceram, o que me deixou muito triste, né? Quando a pessoa tem um nível de dificuldade desses, obviamente que não nasce só na pessoa, nasce junto com o grupo familiar, né? E depois de muito tempo, eu tive notícia dele e foi por uma casualidade, né? E aí a pessoa me falou que ele tinha falecido, né, com uma doença, né? Porque uma pessoa que tem um transtorno, seja qualquer, ela acaba fazendo a própria doença, né? As nossas tensões, as nossas raivas, a nossa dificuldade de lidar, né, com os relacionamentos, com o nosso primeiro relacionamento, né, um relacionamento que somos nós, e depois na relação com o outro, isso vai fazendo com que a nossa parte interna, né, a nossa estrutura, ela não fique tão boa, né? Então, infelizmente aconteceu isso. Agora, eu não estou dizendo aqui que toda pessoa que tem toque vai morrer, ou toda pessoa que tem uma depressão vai morrer. Não é isso, não. Isso é uma coisa individual, é o percurso de cada um, que pode ser leve, pode ser mediano, né? Pode ser severo. Então, depende. Pode ser muito severo também, depende do que você passou, né? Então, eu penso que isso é um relato apenas, né, mas que pode servir para alguém. Mas tem pessoas que têm outras dificuldades com relação ao transtorno obsessivo compulsivo. E eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre a espiritualidade vinculado ao transtorno obsessivo compulsivo. Tá ok? Então a gente vai continuar falando aqui, mas eu vou retornar com você aqui sobre a projeção astral. Projeção astral é um espaço de conhecimento, é uma ferramenta para que você possa crescer, evoluir, ser melhor e se livrar de muitas dificuldades que normalmente a gente tem e não entende por que tem, né? Você pode ter uma dificuldade familiar que você não entende. Por que eu tenho essa dificuldade familiar? E aí, quando você faz uma projeção astral, você vai entender muita coisa, né? Você vai entender sobre os espíritos que estão perto de você, que estão perto da sua família, os familiares, como eles são, né? Muitas vezes você tem uma dificuldade física, uma doença, e você não sabe que quem está perto de você era um familiar que tinha essa dificuldade. Só que ele não sabe que ele está te prejudicando, né? Ele não sabe disso. Ele acha que se ele estiver perto de você, né, como a gente acha, né, vamos trazer todo mundo para perto de nós, a nossa família, não importa se a pessoa está bem ou mal, família é família. Então, eu acho que é uma boa ideia. Só que nós temos que ter a consciência das pessoas que estão numa situação de doença ou de alguma dificuldade, elas têm que ser tratadas. Têm que ser tratadas de uma forma consciente, racional, né? Senão você vai ter uma pessoa que tem uma doença que não quer se tratar e quando ela falece, ela continua a ter essa doença. É disso que eu estou falando, né? Então, qualquer coisa que você tenha de dificuldade, você leva depois, você continua, né? E a projeção astral te permite, de verdade, que você acabe por se enxergar melhor. Apesar que tem um detalhe, nós não conseguimos nos enxergar bem nem aqui no mundo físico. Por mais que a gente queira, nós não conseguimos nos enxergar bem. Nós temos tantas mentiras, tantos condicionamentos, tantas crenças, rituais internos, né, que a gente acaba por não conseguir ver nem o que nós somos, nem o que o outro é. Aliás, no curso de projeção astral que você vai fazer, nós vamos falar um pouco sobre comportamento humano para que você possa se entender melhor
Que é assim que funciona. Já imaginou? Você sai fora do teu corpo e aí você não quer ver um monte de coisa. Depois você fala, não vi nada. Não, você não viu porque você não queria ver. A realidade, ela pode ser muito dura para a gente, né? Você enxergar você mesmo pode ser difícil, não é verdade? Então, mas olha só, nós temos imposição de mãos das 9 às 14 horas, todo sábado em São Paulo. Então anota aí que esse é um espaço maravilhoso do SEC, onde você vai praticar o trabalho, a assistência, e com o resultado de cura, né, de ajuda ao próximo, que eu acho que é muito importante. Então, vamos praticar assim, porque eu penso que quando você movimenta as suas energias e quando você doa as suas energias para alguém, a pessoa pode ficar muito melhor, muito mais saudável, porque as energias dela podem estar paradas. Isso é uma experiência que eu acho fantástica, né? Faz isso nos teus familiares todos os dias, em posição de mãos. Mas não é para fazer um dia, depois daqui a um ano faz de novo e fala assim, não deu certo. Isso não tem cabimento, né? Mas de fazer todos os dias com seriedade e depois você vai verificar que as coisas vão mudando. Esse tipo de trabalho a gente realiza tanto presencialmente, né, como eu estou falando aqui, no SEC São Paulo, no SEC Jundiaí e no SEC Uberaba, com a intenção realmente de ajudar as pessoas e fazer com que todos tenham uma vida mais feliz. É feito presencial e é feito através de um trabalho à distância, né, que a gente chama de tarefa assistencial diária, que é a TAD, onde todos os dias nós praticamos isso. O grupo do SEC começa no horário, né, que seriam às 20h30 da noite, todos os dias, e vai até às 23 horas. Então, e as pessoas podem participar, né? As pessoas podem participar disso aí. Se você fala, não, eu quero participar da TAD, como é que eu faço? Vão te explicar e você vai participar também. A gente vai levantar a mão para as pessoas desse mundo, para fazê-las mais saudáveis, mais felizes, né? Então, esse é um trabalho que vale a pena, porque eu vejo que é a materialização do conhecimento, né? É o momento em que você põe todo o conhecimento que você tem de espiritualidade em prática. Não é só levantar a mão, você tem que saber por que você levanta a mão, né? Você tem que aprender mais sobre energia, sobre chakras, sobre amparadores espirituais, sobre assediadores espirituais. E esse é um trabalho que a gente realiza com essa intenção, né? Esse mês, o tema do nosso grupo de estudos é Construindo Sua Felicidade. Então, o tema do grupo de estudos é Construindo Sua Felicidade. E toda semana a gente tem um tema dentro desse tema para que você possa participar. Você pode participar presencialmente ou online. E é um trabalho muito bacana, porque cada um pode dar a sua opinião, pode ouvir, né? E é assim que a gente vai crescendo, tá certo? Bom, o assunto de hoje é o toque, né? E o toque eu fiz um pequeno relato, né? É o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, a parte espiritual dele é que a gente às vezes não tem noção, né? A pessoa adquire determinados hábitos, determinadas defesas e aí ela não para, não é uma coisa que ela pode falar assim, não quero mais ter isso, não quero mais ter essa preocupação, né? Então, eu tenho centenas de casos para relatar sobre esse assunto, mas existe uma coisa que a gente precisa enxergar. À medida que você entra nesse processo obsessivo, as consciências que te acompanham também são do mesmo padrão. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente se livrar tanto desse processo, né, que é o processo obsessivo, como de uma depressão. Porque depende da condição em que você está. Por exemplo, um processo desse que é de médio para severo, você não consegue fazer as coisas. Não adianta que você não vai conseguir. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você vai cumprimentar uma pessoa. Quando você vai cumprimentar a pessoa, dentro de você,
os teus pensamentos, as tuas ideias, já fizeram uma varredura dessa pessoa e já te dão um diagnóstico do nível de higiene dela. Eu estou dizendo da pessoa que tem o processo obsessivo. Isso é sério, hein? Eu estou rindo aqui, brincando, mas é sério. Porque aí a pessoa vai te dar a mão e você não consegue dar a mão para ela. Porque pela tua cabeça vai passar tanta coisa que se torna um empecilho emocional. É um bloqueio isso. Fica ali na tua frente, esse muro não sai. Então, só para você ver como o transtorno obsessivo-compulsivo ele acaba se transformando num martírio para a nossa vida, né? Ao invés de você ficar alegre, feliz, não se preocupar, ir lá cumprimentar, esse movimento de dar a mão para a pessoa, aí você vai falar, nossa, onde será que essa pessoa, o que ela fez com essa mão, entendeu? E olha, a mão dela está suada, e olha, eu estou achando que ele também não toma banho, e olha, eu acho que essa roupa, ele não... Você vai indo com um nível de associação negativa que acabou, você está travado, só isso, né? A tua parte espiritual acompanha esse movimento e é muito bom para um espírito assediador que você tenha medo, porque é a forma que ele se alimenta. Então, é bom a gente ter conhecimento. O conhecimento nos liberta, nos faz ficar felizes, faz ficar mais livres, né? Não é ter o conhecimento e ficar com medo, é ter o conhecimento esclarecedor para que você possa interagir cada vez melhor com você mesmo e com todos aqueles que estão à tua volta, para a tua vida ficar cada vez, né, mais iluminada, que isso é o sentido da nossa vida. Não dá para fazer um percurso desse negativo, vamos fazer esse percurso de forma alegre, feliz, né, cheia de energia, tá certo? Então, olha só, deixa eu te dizer uma coisa que eu considero importante. Na hora que você tem uma dificuldade dessas, né, essa dificuldade de, por exemplo, ficar repetindo as coisas, a gente cria manias quando tem o toque, né? Essas manias são a nossa defesa. Então você faz sempre do mesmo jeito, porque sempre daquele jeito você sabe que você está seguro, certo? Mas imagina que você vai entrar na sua casa, você desce do carro, né? Fecha a porta do carro, verifica 1, 2 vezes se ela está fechada mesmo, para você não ser assaltado. Aí você vai abrir a porta da tua casa, na hora de abrir, aí você tira um lencinho, passa na maçaneta da porta, porque você não sabe quem entrou na tua casa. Aí você vai falar, não, eu sei. Não, não é isso. A nossa parte emocional, ela vai muito além de tudo aquilo que é real. Aí você limpa a maçaneta da casa, entra na sua casa, aí está lá a sua esposa ou seu esposo. Na hora de abraçar, bom, não dá para você chegar e dar um abraço muito gostoso, livre, né, e carinhoso. Porque será que essa pessoa, onde ela andou, hein? Pode ser o teu companheiro ou a tua companheira, mas olha como a gente vai colocando dificuldade. Aí vem o teu filho que estava chupando sorvete, está com a boca toda lambuzada e vai te dar um beijo. É só crise, você está em crise, você não consegue abraçá-lo e falar, olha, isso é vida, nós temos que viver intensamente, porque quando eu era garotinho, eu também ficava todo lambuzado, porque eu podia ficar. Talvez você não pudesse, né? A gente fica com tantos freios, com tantos resquícios do que os nossos pais colocavam para a gente, né? Não faz isso, não faz aquilo, olha, você não pode andar desse jeito, que a pessoa acaba não conseguindo, de verdade, fazer mais nada na própria vida, né? E é uma boa ideia que a gente procure uma ajuda, porque tanto a parte emocional quanto a parte espiritual formam um composto que fica muito difícil de a gente lidar. A parte física e emocional, você ainda pode ver quem está à tua volta. Mas a parte espiritual, você não sabe quem está à tua volta. E aí é que a gente tem que se cuidar, buscar uma ajuda que seja honesta, sincera, para que a gente possa de verdade seguir a nossa vida sem ter que ficar parando, né, nessas coisas tão bobas que fazem parte da nossa constituição emocional de uma forma negativa. Então,
Isso é sério, né? É muito sério. Mas olha só, em março você não deve perder no SEC o workshop de imposição de mãos. Um dia inteiro de atividades para você entender como pode ajudar a si mesmo através da doação de energias. Isso é muito bacana. É muito bom você poder levantar as mãos para o próximo, né? No SEC a gente faz isso todos os dias. Eu sempre falei para eles, porque assim, a ideia que a gente tem é que num dia da semana você vai lá e faz um gesto, né? Não, o mundo espiritual não trabalha com a gente dessa forma. Eles estão presentes a todo instante na nossa vida. E aí, de repente, nós achamos que nós vamos escolher um dia na semana para servir a espiritualidade. Eu não penso desse jeito, não. Eu acho que nós somos espiritualidade o tempo todo. Tanto a parte física como nossa parte mais sutil, são um composto contínuo, né? Então, vamos fazer todos os dias, você circula as suas energias, você beneficia o próximo, a tua vida fica mais feliz, você descarta cargas emocionais, você pode fazer na tua casa, você pode fazer no teu carro, nas plantas, nos parentes, mas tudo isso vai só trazer benefício. Eu sempre faço algumas recomendações com relação a isso, né? Mas é uma boa ideia você participar desse workshop de imposição de mãos. É um dia inteiro de atividades para você entender como é que você pode ajudar a si mesmo e aos outros. Então você vem participar e para isso é só ligar no 5904-2116. 5904-2116. Nosso site www.centrodeestudos.org. Nosso blog é o foradocorpo.com, onde você faz as suas perguntas e eu respondo em vídeo, né? E a gente vai caminhando. E nós temos também, né, o Amigos do SEC, que você pode participar, é um espaço de comunicação, relacionamento, ideias, e é muito bacana. Então, Amigos do SEC no Facebook e Quito Mosquito, que é um desenho animado que eu desenvolvi. Eu gosto muito de desenhar, de pintar, e ele faz também o percurso da espiritualidade e você pode acompanhá-lo, né? Ele fala sobre projeção astral, fala sobre energia, aura, é legal, tá? Então, por hoje é só, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e nós nos encontramos no próximo programa.